Marcos 3:13. Tema dessa mensagem: selecionar é necessário. A transformação virá quando a maturidade guiar nossas escolhas. Eu vou repetir o tema: selecionar é necessário. A transformação virá quando a maturidade guiar as nossas escolhas. Marcos capítulo de número 3, verso 13. Está na tela? Eu vou ler a versão da tela e afastar aqui para você enxergar. E subiu ao monte e chamou para si os que ele quis, e vieram a ele. Em uma outra versão mais tradicional diz o seguinte: e subiu ao monte e chamou para si aqueles a quem ele quis, e vieram para junto dele. Feche teus olhos. Pai, essa é a tua palavra. Ela é viva e eficaz. Ela é poderosa por si só. E somente através dessa leitura, cada um já interpretou, ou já começou a interpretar. Aqueles que são conhecedores da tua palavra, aqueles que são leitores, aqueles que são pesquisadores, aqueles que conhecem o contexto, já identificou algo e já interpretou algo, de alguma forma, a sua realidade. Ela por si só é poderosa, mas o Senhor nos permitiu nesse momento de culto ouvir mais uma vez e comentar um pouco mais sobre o que esse versículo diz, ou o que ele tem a nos ensinar. A minha oração nessa noite, Deus, é: usa-me, usa-me com graça, usa-me com autoridade, e acima de tudo, usa-me com unção. É só isso. E o teu Espírito Santo fará produzir os frutos através da liberação da tua palavra, da ministração da tua palavra. Essa é a minha oração, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus é bom o tempo todo, né? A vida é feita de escolhas. O tempo todo a gente está escolhendo algo. Eu ouvi hoje algo, não está aqui nos bolsos. Eu lembrei agora, e aí eu já percebo a liberdade do Espírito Santo. Está fugindo aqui, nem comecei, já estou fugindo aqui. A gente acorda, e ao acordar a gente já faz escolhas. Quem trabalha e acorda cedo, ou tem que estudar cedo, tem que ir para a faculdade, tem que ir para a escola, para um estágio, e que tem o hábito de colocar o celular para despertar, e tem aquele modo, né, não sei se é modo soneca, eu não uso despertador celular, mas você bota 5 minutinhos, né, e fica 5 minutinhos, depois mais 5, depois mais 5. Então você já acorda, ou assim que acorda, você já começa a fazer escolhas. Ou levanta logo, dá um salto da cama, vai escovar o dente, vai acordar, fazer um café e vai, vamos embora, porque hoje o dia vai ser curto. Ou você fica mais 5 minutos. Você escolhe se você vai tomar um café com leite, sem leite. Você escolhe se você vai de Uber, de ônibus. Você escolhe o que você vai almoçar, se você não leva uma marmita. Você escolhe onde você vai comer. Você escolhe no self-service o que você vai colocar. Se é sexta-feira, é dia de feijoada. A cara dele. Então a vida é feita de escolhas. O tempo todo a gente está escolhendo. O grande problema é quando a gente não sabe escolher. O problema surge quando nós escolhemos coisas erradas, quando nós somos equivocados nas nossas escolhas. No dia 31 de dezembro, e agora eu entro nos bolsos. No dia 31 de dezembro eu compartilhei um vídeo, uma devocional nos meus canais, né? Nas redes sociais. E o título dessa devocional era: Adeus, homem velho, feliz ano novo.
Está lá, no diálogos.net. Quem não viu, vai lá e veja. Nessa devocional eu falo sobre a necessidade de mudarmos as nossas maneiras de escolher. Nessa devocional eu falo de como a gente deve ser cauteloso nas nossas escolhas. Como a gente deve ser cuidadoso ao selecionar pessoas, selecionar ações, porque se a gente não mudar o nosso comportamento, nada será novo em um ano que se inicia. Nós só estamos no primeiro mês desse ano de 2026. E nós temos a oportunidade de mudar, porque a proposta é essa. Se não mudarmos, nós vamos continuar a carregar os fardos do velho ano para o novo ano. Se nós não mudarmos as nossas atitudes, os nossos comportamentos, as nossas escolhas equivocadas, o ano será novo de atitudes velhas. O ano será o mesmo, porque as velhas práticas, os velhos vícios, eles vão nos arrastar. Mais um ano vai se passar e a gente vai ver que nada mudou. Então nós estamos diante de uma oportunidade. Janeiro está de portas abertas para a gente começar a mudar as nossas escolhas e de fato escolher a melhor parte. Há uma frase de C.S. Lewis que diz o seguinte: o homem faz escolhas e as escolhas fazem o homem. Ou seja, você será o fruto ou o resultado das suas escolhas. Você será a resposta das suas próprias consequências. Selecionar é necessário. E assim como Jesus selecionou os seus discípulos, cada discípulo seu deverá selecionar para si, ou chamar para si, aqueles que farão parte de sua caminhada, de seu propósito que Deus já estabeleceu para você. É uma responsabilidade que carregamos. Agora a grande pergunta é: como aprender com Jesus a selecionar com maturidade aqueles que precisaremos ou precisamos chamar para fazer parte da nossa intimidade ou propósito de vida? Como aprender com Jesus? E aí eu quero dividir esse versículo curto em 3 partes. Esse versículo que nós lemos eu vou dividir em 3 partes e extrair 3 lições simples. A primeira lição é que a seleção deve ter intencionalidade, responsabilidade e direção de Deus. Eu vou repetir a primeira lição. A seleção deve ter intencionalidade, responsabilidade e direção de Deus. A segunda lição é que a seleção deve estar em alinhamento com o propósito. E a terceira e última lição é que a seleção terá a confirmação na reciprocidade, na resposta ao chamado. Portanto, selecionar é necessário. E todo chamado divino carrega a essência da responsabilidade, o fundamento do propósito e a chamada ou a chancela do próprio Deus e não de homens. Quem escolhe é Deus através de homens. Quem escolhe é Deus através dos homens. Eu vou repetir: quem escolhe é Deus através dos homens. Deus nunca escolhe errado. E quando eu escolho errado, pastor, é quando não foi Deus que escolheu. Você escolheu por conta própria, sem buscar orientação ou seguir o exemplo de Jesus. Comecemos pela parte 1, pelo primeiro tópico, pela primeira lição. A seleção deve ter intencionalidade, responsabilidade e direção de Deus. O texto diz: e Jesus subiu ao monte. Olha como é que o texto começa. Jesus subiu ao monte e chamou para si. Antes de chamar, Jesus vai ao monte. Monte é lugar de intimidade. Jesus não chamou ninguém aleatoriamente, ninguém de forma despretensiosa,
descuidada. Jesus não foi irresponsável a selecionar aqueles seus discípulos, os primeiros. Tenha muito cuidado ao selecionar, ao chamar para si aqueles que farão parte da sua intimidade. Tenha muito cuidado quem você vai chamar para a sua intimidade, para a sua casa, para entrar na tua família, para ser parte da tua família. Tenha muito cuidado, seja cauteloso ao chamar aqueles que vão fazer parte do seu ministério, da sua caminhada ministerial. Não erre, busque a orientação de Deus. Sempre devemos ser cautelosos, como Jesus. Jesus vai ao monte, Jesus sobe ao monte, lugar de intimidade, lugar de sacrifício, lugar de entrega. Lá ele ora e lá ele chama os primeiros discípulos. Jesus não foi atabalhoado, Jesus não foi bagunçado, Jesus não foi irresponsável, Jesus não foi incoerente. Ele orou, ele buscou a direção de Deus para escolher aqueles que ele quis. Agora, 3 coisas nós precisamos aprender sobre essa responsabilidade e intencionalidade. Primeiro é sobre a direção de Deus. O texto diz que Jesus subiu ao monte. Como eu disse, lugar de entrega, de sacrifício. Monte é lugar de intimidade. Portanto, busque intimidade com Deus ou em Deus para escolher, para selecionar, para trazer para perto. Não é qualquer um, não poderá ser qualquer um, jamais será qualquer um. Selecionar, aprenda uma coisa: selecionar não é fazer acepção. Se tem 2 opções e você tem que escolher um, não significa que o outro será esquecido, abandonado, jogado de canto. Não é sobre isso. Selecionar não é fazer acepção. Selecionar é olhar: esse aqui tem propósito comigo, esse aqui eu quero do meu lado. O outro vai caminhar, mas na intimidade não. Porque talvez você vai estar preservando este. Ele não tem estrutura para ouvir o que você ouve. Se ele ouvisse metade do que você ouve, já teria desmontado. Se ele sofresse metade das pedradas que você já sofreu, esse aí já estaria morto. Então nem todo mundo tem estrutura para fazer parte do propósito que Deus já preparou para você. Mas você não pode estar sozinho. Você precisa de pessoas. Então aprenda a selecionar com Jesus, em intimidade, em direção de Deus. Sobre responsabilidade, precisamos aprender que antes de responsabilizar os outros pelos seus erros, nós precisamos assumir a responsabilidade de tê-los escolhidos. Mas ele errou, mas quem escolheu? Mas ele fez isso, mas quem delegou a autoridade? Mas ele fez, e quem liberou a unção? Quem delegou? Então, antes de culpar os outros pelos erros cometidos lá na frente, pondere, porque você escolheu. Então aprenda a escolher, tenha responsabilidade na escolha. E a terceira lição, nesse primeiro ponto, é sobre a intencionalidade. Aprendemos com Jesus que ele não buscou perfeição. Jesus não queria homens perfeitos. Ele escolhe homens com falhas, com erros, com limitações. Ele reuniu homens diferentes em temperamentos, profissão e visão de mundo. Ao escolher homens improváveis e imperfeitos, Jesus arquitetou uma equipe que, mesmo com suas fragilidades, seria capaz de impactar o mundo. Homens falhos como eu e você. Ninguém está descartado. Selecionar não é fazer acepção. Então o que eu preciso fazer? O que eu preciso observar? Observar que o potencial que o pastor Maia tem
que a habilidade que o pastor Maia tem, ela pode ser potencializada em Deus. Então eu preciso pegar o pastor Maia e colocar ele no lugar certo, onde ele vai produzir mais, porque ele faz isso com excelência. Não adianta eu tentar pegar o pastor Maia e colocar aqui, se encaixar ele aqui na força da minha vontade, que ele não vai produzir, porque a habilidade dele está lá. Ninguém está descartado. Essa igreja, ela tem grande potencial e a gente vê isso. Restaurante gerando vencedores. É um grande exemplo. Toda vez que eu falo dos números do restaurante gerando vencedores, eu sempre dou uma ênfase aos números de, mais do que pessoas alcançadas, o número de refeições distribuídas, de pessoas alimentadas, de gente que chega lá com fome. De eu vi muitas vezes, dezenas de vezes, talvez centenas de vezes, famílias que chegam lá com crianças, e as crianças famintas, e eles comem, ficam saciados, saem de lá de barriga cheia, porque talvez, de fato, é a única refeição que eles têm. E aí você vê, cadê o presbítero Maia, o Amaro? Quantas refeições? Mais ou menos está em 70, está aqui, ó. Se fosse uma cobra, 72.552 refeições distribuídas. Meu Deus. Sabe por que isso foi possível? Porque Deus do céu viu alguém que tinha uma habilidade específica em cozinhar, que faz com amor, com dedicação, que não projeta para o altar, mas que simplesmente ajudou a alimentar 72.552 pessoas que estavam com fome. Talento nenhum, vocação nenhuma, habilidade nenhuma é descartada em Deus, mas eu preciso saber selecionar e colocar no lugar certo. Aqui tem pessoas, com certeza, na nave da igreja, que tem perfil ou habilidade semelhante a um dos 12 discípulos. Quer ver? Precisamos aprender com Jesus a selecionar e a direcionar pessoas no lugar certo, porque a impulsividade de um Pedro, ela será necessária para abrir novas frentes. O amor de um João será como um antídoto para abolir o desamor. A firmeza de um Tiago será parte da base da estrutura que estamos erguendo. A discrição de um André mostra que a missão também acontece nos bastidores. A habilidade administrativa de um Mateus mostra que o passado não anula o dom e nem tampouco o futuro. A bravura de um Zelote, ou a fúria, a garra, a velocidade de um Zelote será ressignificada nas mãos de Deus. As dúvidas sinceras de um Tomé dará luz a uma fé racional, inteligente, que não é fé na fé. A perseverança de um Judas Tadeu será o exemplo da perseverança dos santos. A habilidade da comunicação de um Filipe anunciará o Cristo com clareza. A integridade de um Bartolomeu revelará a autenticidade do caráter cristão. A discrição de um Tiago, filho de Alfeu, mostrará a singeleza do reino. E até a tragédia de um Judas Iscariotes ensinará para nós que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que foram chamados de acordo com o seu propósito. Ninguém está descartado. Então, ao selecionar, ao chamar pessoas,
Olhe, observe mais o seu potencial do que os seus defeitos, porque defeitos todos têm, mas coloque todo o potencial concentrado naquilo que ele faz, naquele lugar que ele deve estar, e assim nós produziremos muito mais. Ninguém está descartado. Suas habilidades jamais serão descartadas em Deus. Em Deus elas serão potencializadas. E assim como Jesus viu essas características nos seus discípulos, Ele também as vê em você, Ele também as vê em mim, e nós também deveremos ver naqueles que nós estamos observando, ou chamando para nós, para que nos sirva junto no ministério. Você consegue entender isso? Escolher com clareza, escolher com habilidade, escolher com temor, faz parte de um manual de todo crente, de qualquer discípulo. Segunda lição do texto: a seleção deve estar alinhada ao propósito. O texto não diz somente que Jesus subiu ao monte e chamou. O texto diz que ele chamou para si aqueles a quem ele quis. Jesus quis escolher. Jesus olhou, tinha uma vasta multidão. Jesus tinha centenas, milhares de opções. O lugar era para 12. Ele olhou e ele selecionou quem ele quis. Tinha gente mais poderosa? Tinha. Tinha gente com mais potencial? Tinha. Tinha gente com mais intimidade com ele? Tinha. Mas nem todo amigo, nem todo mundo que é próximo, e nem porque é meu parente, obrigatoriamente terá espaço no propósito que é entre eu e Deus. Aprenda a selecionar. A seleção, ela deve estar alinhada ao propósito. O chamado deve estar intimamente ligado ao objetivo que Deus tem para nós. Jesus tinha amigos, mas a escolha não é um privilégio baseado em afeição. Se assim fosse, Lázaro, que era amigo íntimo de Jesus, teria vaga cativa entre os 12, mas Lázaro não fez parte entre os 12. Amigo é amigo. Jesus teve maturidade, ouça isso. Jesus teve maturidade para separar o que é amigo, o que é propósito, o que é negócio, o que é família, o que é trabalho, ministério é ministério. Não dá para misturar. Tem que ter maturidade. E às vezes porque é amigo, e a gente bota amigo na furada. Às vezes porque é parente, a gente acaba destruindo aquela vida. Selecionar com responsabilidade. A responsabilidade deve estar alinhada ao propósito. Se não vai suportar, não chame. Tem que ter intencionalidade, responsabilidade e alinhamento com o céu. Agora, antes disso, eu preciso saber qual é o propósito que Deus tem comigo, para chamar para perto, para fazer parte entre os meus. A amizade entre Jesus e Lázaro revelou o poder do amor e da autoridade do autor da vida sobre a morte, mas a escolha dos discípulos atesta a importância da seleção baseada no propósito e não na afeição. Portanto, o propósito que Deus já estabeleceu para você terá a participação de pessoas selecionadas, e nem todo amigo fará parte de uma sociedade. Ah, é meu amigo, não chama para ser sócio, se não entende do negócio, senão depois vai perder a amizade. Negócio é negócio, amizade é amizade, não misture as coisas. Não é porque é um camarada que deve entrar na sua intimidade. Não é qualquer um que você vai levar para dentro da sua casa. Agora, para o ministério, aqueles que terão vaga cativa, eles devem ser parceiro fiel, deve ser um escudeiro fiel, eles devem estar alinhados, juntos, na mesma
proporção e ser principalmente um confidente fiel. Se não for, pula fora. Ah, mas fulano está indo embora. O que eu faço, pastor? Deixa aí. É Deus liberando. Muitas amizades vão se afastar de você porque não estão no mesmo propósito. E muitos você mesmo vai enxergar, seus olhos serão abertos e vai ver, isso aí não tem nada a ver comigo, vou sair fora de fininho. Você não vai excluir ninguém, mas você vai começar a selecionar. Se você quiser viver o novo, você vai ter que mudar. Se você quiser viver o novo, você vai precisar aprender a selecionar com responsabilidade aqueles que farão parte do propósito, que vão suportar o peso do propósito junto contigo. Jesus teve maturidade para separar, como eu disse, amizade de propósito. Isso não significa que você deve abandonar os seus amigos, mas como eu disse, amizade é uma coisa, negócio, ministério, família é outra. Não é qualquer amigo, não será qualquer camarada, não será qualquer colega que fará parte do propósito que Deus já estabeleceu para você. Não pode ser qualquer um que você deve carregar para dentro do seu ministério. Então, não é porque a gente vê e tem aparência do que é bom, que a gente vai trazer para perto. Não é porque é gente boa, não é porque é legal, não é porque somente tem habilidades, fala bem, se porta bem, se veste bem, mas não tem testemunho, não carrega para si, não chame para si, não chame para perto, porque é uma coisa interessante. Quando eu preguei assim, não sei quem lembra, pastor Alexandre deve lembrar, eu peguei esse texto aqui, eu li um pouquinho mais da outra vez que eu preguei aqui, e o tema da mensagem era o perigo de querer ser usado por Deus sem ser aprovado, e esse chamar, esse verbo chamar no grego é proscaleitai. Quando você chama, esse proscaleitai é um chamado, é um chamamento que dá autoridade, é um chamamento que delega autoridade, que delega potencial, que dá firmeza, que dá legalidade. Então, se você chama, você está dando autonomia. Você chama, você está dando autoridade. Você chama, você está abrindo a guarda, dando legalidade, está aqui, você começa a baixar a guarda, porque a intimidade está para perto, não é qualquer um. Então, jovem, ouça isso. Não é qualquer um que vai fazer parte da sua intimidade. Não é porque tem boa aparência, mas é bonito. Ah, mas ele é legal. Ah, mas ele é engraçado. Ah, mas ele é popular. Cuidado, porque duas coisas destroem os tolos: é a aparência e o coração. Eles são enganosos. Então não é qualquer um que você deve baixar a guarda, não é qualquer um que você deve se entregar. Tenha cuidado ao chamar, ao selecionar para fazer parte da sua família. Cuidado com quem você chama para si. Cuidado com quem você dá autoridade sobre você, sobre o propósito que Deus já estabeleceu para você, porque se entra no meio do caminho, pode desconfigurar tudo. Então tenha muito cuidado. Quem você chama para o propósito tem que estar alinhado com o propósito. Dá para entender? Eu estou sendo claro? Está sendo? Ou eu preciso desenhar? Está pegando? Deus já está falando conosco. Esse ano vai ser um ano extraordinário. Esse ano é o ano da transformação, mas se você não mudar as suas escolhas, o seu comportamento, nada será diferente. Vai continuar mesmas coisas. O ano é novo, mas a atitude é velha. Então mude as suas escolhas. Assuma hoje um compromisso com Deus. Deus, eu vou mudar. Eu mudei ano passado. Hoje eu estava falando com a Tati. Eu peguei um bocado de camisa que não dava mais, e agora está ficando larga. Eu cortei o açúcar, meu. E se ficar falando, agora vai ficar aí querendo me chamar para comer hambúrguer, eu não vou.
Não, eu vou, mas vou ficar olhando, vou beber com água, não bebo mais refrigerante. Vou comer com água. Então tem que mudar, vou fazer, e não ficar na promessa. O que você prometeu para você mesmo ano passado, e que você não realizou? Nós já estamos em 2026, muda as suas atitudes, pelo amor de Deus, o ano está começando, faça ele ser diferente, para viver o extraordinário. A transformação, a metanoia, ela precisa acontecer aqui, e se ela não acontecer aqui, as suas ações serão antigas. Não adianta dizer no discurso que eu mudei, eu encontrei com Jesus, se as suas atitudes continuam sendo erradas, equivocadas e atabalhoadas. Não adianta. Muda, pelo amor de Deus. Seja melhor. Seja você mesmo parte desse extraordinário. Deus tem um propósito muito maior. Agora, ouça isso. Se a amizade não é critério para a seleção, laço de sangue também não é. Eu vou repetir, presta atenção nisso. Se a amizade não é critério para a aprovação do propósito, o laço de sangue também não é regra para a validação. Não é todo familiar que deverá ter vaga cativa no propósito que foi estabelecido entre você e Deus. Vou repetir mais uma vez, não é qualquer familiar que vai ter vaga cativa, que vai ter espaço entre o propósito que é entre você e Deus. Quer o exemplo? Eu tenho vários aqui. Eu vou começar pelo mais tradicional. Deus chama Abraão. Quem mandou ele levar Ló? Deu ruim lá na frente, mano. Deu confusão, deu contenda entre os pastores, deu briga, deu ruim. Então, se Deus chamou você, se o propósito é para você, não é qualquer parente, não é porque é parente, é meu irmão, é meu primo, é meu cunhado, sai fora. Se não tem propósito, o negócio não entra, não chama. Se você já tentou e não deu certo, não insista. Porque a dor e a decepção, ela ainda é muito maior quando a ferida é aberta por quem nós temos que conviver de perto. A decepção é muito maior. Quando a dor vem de dentro, quando a dor vem da família, quando é provocada pela família, ela é mais intensa. Você conhece alguma história de alguém que já levou volta de um parente? Que já tomou golpe? Tem um monte. Me empresta aí, libera para mim. Aí tu pega lá, coitado, aquele cartão de crédito da Casa Bahia, aí tu entrega lá o limite, aí compra, e nunca paga. Deu ruim. Não é porque é teu familiar que você vai estender a guarda para dentro do teu propósito. A Bíblia está cheia de casos de tragédias familiares por escolhas equivocadas. Eu trouxe algumas aqui, eu quero ler para você. Caim escolhe matar o seu irmão Abel por conta de inveja. Estava no mesmo propósito? Não. Os irmãos de José, movidos pelo ciúme, decidem vendê-lo como escravo. Entendia o propósito de José? O propósito de Deus em José? Não. Jacó decide, aqui Jacó, de manhã foi falar de Jacó, né? Jacó decide enganar seu pai, roubar o seu irmão, e depois, lá na frente, é trapaceado pelo próprio sogro. Ninguém entendeu o propósito de ninguém. Quando o filho pródigo decide voltar para casa, o filho que estava em casa decidiu sair e não participar da festa. Não vou entrar. Ananias e Safira decidiram em comum acordo mentir contra Deus, ou mentir para Deus, a fim de buscar um louvor pessoal, um louvor próprio, um louvor para si. Resultado, os dois morreram fulminados no mesmo dia. Então não é porque é parente, não é porque é próximo seu. Se não está no propósito, pula fora enquanto é tempo. Aprenda uma coisa: poucos serão aqueles que entenderão o seu propósito.
A propósito, até Jesus não foi compreendido pelos seus. Não entenderam o propósito do Filho de Deus na terra. Nem todo mundo terá capacidade de compreender ou estará na dimensão de falar: eu vejo Deus nisso, vou junto contigo, estou em ligação, foi ligado na terra porque já foi ligado no céu, estamos juntos. Nem todo mundo, poucos serão os que estarão na mesma dimensão. Terceira e última lição: a seleção terá a confirmação na reciprocidade, ou na resposta do chamado. Ouça, o texto diz: Jesus subiu ao monte e chamou para si aqueles que ele quis. E termina dizendo: e vieram para junto dele. Primeira parte: Jesus sobe no monte e chama para si. Intencionalidade, responsabilidade e direção de Deus. Segunda parte: o propósito. Jesus chama para si. Jesus não chama para lá, ó, é para cá, não, chamando para cá. Você vai fazer parte do propósito da minha vida. Você vai entrar para a minha família. Você vai montar esse negócio comigo, nós vamos prosperar junto, tá entendendo? Você vai entrar para o meu ministério, você vai ser meu braço direito no meu ministério. Você vai ganhar almas comigo, nós vamos avançar, nós vamos destruir o inferno, nós vamos junto, custa o que custar. Tu tá junto comigo, tá ligado no negócio? Vamos! Se não tiver, não vai. Terceiro e último ponto: e vieram para junto dele. Houve uma resposta ao chamado. Houve uma obediência imediata. E alguns dos discípulos, o texto é claro quando diz: imediatamente largou tudo e passou a seguir Jesus. As respostas dos discípulos ao chamado de Jesus é um exemplo claro de reciprocidade espiritual. Jesus chama e eles vêm. Assim como Jesus chamou, você tem que chamar. Eu vou repetir: assim como Jesus chamou, você também tem que chamar. Eu não vou dar nomes, mas essas pessoas estão aqui. E eu chamei em tempos diferentes. Deus foi me direcionando, porque eu sirvo um Deus grande. E eu espero grandes coisas desse Deus. Eu sirvo a um Deus grande. Eu fui chamado por um Deus grande para uma grande obra. Eu estou em início de caminhada, embora já de barba branca. Mas eu sei que Deus fará grandes coisas. Eu sei que eu vou avançar de tempo em tempo. Eu sei que o meu ritmo não é afobado. Eu estou todo dia um pouquinho. É todo dia construindo um pouquinho. É devagarzinho sempre. Não adianta querer correr uma maratona a passos largos. Eu vou voar aqui na frente, Galícia, eu canso. Vai devagar, porque longa é a caminhada. Eu estou nesse ritmo. E eu sei que Deus vai me levar longe. Eu já busquei algumas pessoas, chamei um no canto, falei assim: olha, eu estou precisando de intercessores. E eu quero que você seja meu intercessor pessoal. Topa orar por mim, eu preciso de cobertura. E eu chamei algumas pessoas dessa igreja no olho a olho, e chamei e pedi, Deus direcionou e topou. Então eu sei que eu conto com algumas pessoas, mas não acabou, eu quero mais. Eu sei que Deus vai fazer grandes coisas. Por que eu estou dizendo isso? Porque você é igual a mim. Você também tem um chamado. Assim como Jesus chamou pessoas, você também precisa chamar pessoas para fazer parte da tua caminhada. Seja intercessor, seja um conselheiro, seja um confidente, seja um mantenedor. Se você tem um chamado missionário, você precisa de pessoas. Sozinho não dá. Se você precisa de um mestre, alguém que te ensine, busque um mestre, chame para si, peça ajuda, fala, me ensina, eu preciso ser discipulado, eu preciso aprender, seja o meu mestre, o meu discipulador. Tu aceita esse compromisso? Alguém vai dizer sim.
Você não pode caminhar sozinho. Agora, quem tem propósito de Deus, no mesmo propósito em que você está, virá até você. Assim como Jesus chamou e eles vieram para junto dele, diz o texto, outros virão até você e obedecerão ou responderão ao chamado. Não caminhe sozinho. Juntos nós somos mais fortes. Aqui eu vou voltar em um ponto que eu preciso bater na mesma tecla. Chamou para si e vieram para junto dele. Por que eles vieram? Por que os discípulos decidiram obedecer? Eu vou repetir o verbo chamar. Chamou para si. Eu vou repetir o termo grego e a intenção, peso que tem esse chamado, esse chamamento. Proskaleitai, autoridade, legalidade, autoridade firme, intimidade. Proskaleitai é um chamado que é carregado de responsabilidade. Proskaleitai delega peso, delega autoridade. Então, quando você chama alguém, esse alguém vai ver que o propósito é grande, que a proposta é maior. Muitos virão por entender que deve fazer parte da sua caminhada, e outros virão com intenção, boas intenções, e outros virão com intenções duvidosas. Porque Jesus chamou e no meio dos 12 tinha um Judas. Se acontecer isso na tua caminhada, ou se já aconteceu ao longo da tua caminhada, aprenda a ser resistente como Jesus foi. Não é motivo de desistir e de deixar de confiar em pessoas. O Judas faz parte, porque até o erro, até o desastre contribuiu para o propósito de Deus. Até os erros, até as escolhas equivocadas nos ensinam para a gente aprender mais e crescer com o erro. Tenha certeza de que aqueles que você escolheu para caminhar contigo, eles dirão sim. Eu estou contigo. Chame pessoas. Chame pessoas. Quem responder ao chamado, é muito provável que seja propósito de Deus. A reciprocidade do chamado, ela é evidenciada quando nós crescemos juntos. Quando você chama o outro e você cresce junto com ele. Quando você vê que você está florescendo e o outro que está contigo floresce também. E não somente isso, mas cresce junto. Ganha resistência. Ganha firmeza. É como um galho que cresce forte para sustentar os frutos decorrentes dessa caminhada. Agora, isso só acontece se ambos, ou aquele, principalmente a quem você escolheu, tiver fincado, tiver ligado a essa videira verdadeira, estiver no mesmo tronco, fizer parte da mesma essência. Se não for assim, não estava no propósito. Porque muitos começarão e no meio do caminho vão desistir. E aí, como eu disse, algumas pessoas vão se afastar naturalmente. Mas pastor, ele está indo embora, eu estou sentindo que está me abandonando. E aí? Deixa aí. O propósito é outro. E assim será. Deus vai podar. Não está dando fruto, não está sendo útil para dar fruto, Deus vai podar. Viram outros. Tenha cuidado e tenha atenção máxima para essa
para o sinal de reciprocidade. Não descarte ninguém. Se vierem até você, quando você fez um convite, é de Deus. Se não vier, não era para ser. Não rolou, pastor. Não consegui fechar o negócio. E aí? Esquenta não, não era para acontecer. Ia dar ruim lá na frente. Ore, busque a direção de Deus com diligência e chame para si. Se estiver ligado na terra, é porque já foi ligado no céu. Quem recebeu a vocação, ou quem recebeu a convocação, dirá sim ao chamado, ao pedido de socorro, ainda que seja para ser um intercessor, ainda que seja alguém para orar com você. E aí eu queria que você se colocasse de pé. Eu concluo dizendo: hoje, Deus está te chamando a uma reflexão. Ouça isso. Deus está te chamando a uma reflexão. Nesse ano da transformação, para viver o extraordinário, a transformação que nós almejamos, que nós desejamos, ela será evidenciada pela maturidade das nossas escolhas. Comece a escolher o melhor. O extraordinário ocorrerá quando abandonarmos as velhas práticas, as práticas equivocadas, as escolhas equivocadas e mudarmos. Nada será novo. Nada será novo. Nada será novo no amanhã se o velho continuar presente. Eu quero convidar pessoas a vir ao altar. Pessoas que precisam, assim como eu, no final do ano passado precisei mudar de atitude, cortar um açúcar, coisa que eu vinha protelando e prometendo para mim há muito tempo. Talvez Deus está chamando pessoas hoje para mudar de atitude, deixar a preguiça de lado e passar a orar mais, passar a ser mais grato, orar pelo menos durante as refeições ou antes das refeições, orar pela manhã, orar antes de dormir, levantar pelas madrugadas para clamar. Pessoas que precisam ler mais a Bíblia, pessoas que precisam aprender mais, progredir, crescer na caminhada ministerial. Deus não chamou Peter Pan, Deus não quer Peter Pan de Cristo, gente que não cresce, gente que não amadurece, gente que continua errando os mesmos erros. Deus quer pessoas que tenham maturidade na caminhada. O que você precisa mudar? O que você precisa escolher para mudar? Qual é a parte? Você precisa de algo? Você precisa de mudar alguma área, ou melhorar alguma área, algum tipo de escolha que você tem feito? Eu queria convidar você ao altar. E vai ser rápido. A palavra foi ministrada. Se Deus falou com você, sai desse lugar. Sai do teu lugar e vem ao altar. O ministério de louvor vai estar adorando. E vem para o altar. Eu vou repetir o que eu já disse aqui algumas vezes e eu ouvi desse altar. Tem coisas que acontecem no altar. Jesus subiu ao monte, lugar de intimidade. Talvez o monte que você precisa subir hoje é atravessar esse monte de dúvidas, esse monte de preguiça, esse monte de medo, esse monte de incerteza, esse monte de insegurança, sair do teu lugar e vir para o altar. Talvez o lugar seja aqui para começar. Então sai do teu lugar e vem para o altar.
Em nome do Senhor Jesus, porque hoje você vai vir ao altar e vai dizer: Deus, eu estou aqui no altar e eu estou confessando, eu preciso mudar essa prática, eu preciso fazer melhor as minhas escolhas, eu preciso escolher melhor o que eu vejo, o que eu pesquiso, o que eu assisto, eu preciso mudar mais a minha maneira de pensar, eu preciso mudar, eu preciso melhorar, eu preciso ser transformado, e essa transformação, ela começa hoje. Sai do teu lugar e vem para o altar. Vamos adorar o Senhor. Enquanto o ministério estiver adorando, sai, vem correndo, vem para a cura, venha para a libertação. É hoje o dia, é hoje. Sonda-me, Senhor, e me conheces, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra, e enche-me até que em mim se ache só ti. Então Eu sei que você está aí, usa-me, eu sei que Deus falou com você. Senhor. Sai do teu lugar. Usa-me, A igreja está aqui. A oração que você fez a Deus, o pedido que você fez a Deus, Deus hoje está respondendo. Você não saiu de casa e pediu: Deus, fala comigo, mostra o escape, mostra o que eu devo fazer. Deus já falou. Então a resposta agora, quem tem que dar é você. A mudança e a transformação que você precisa nas suas atitudes está aqui.